Começa agora o programa A Alma Clama, com o terapeuta holístico Edson Rosa, falando da espiritualidade com autenticidade. Salve, salve, meus irmãos, muito boa noite. E é com a graça de Deus que eu venho apresentar para vocês mais um novo programa da Rádio Reforma Interna, que é o programa A Alma Clama. E hoje eu tenho a presença aqui do grande amigo Edson Rosa. Boa noite, Edson. Por favor, se apresente aqui para os nossos ouvintes. Boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Edson Rosa, sou terapeuta holístico, sensitivo e um ser humano que está tentando ouvir a sua própria alma, ter mais o discernir e a paz. Perfeito. Ô Edson, Pois antes não. da gente começar o nosso bate-bola, eu Sim. vou falar para você que você tem total liberdade para você expor todos os trabalhos que você realiza. Se você Sim. quiser falar de informações expostas em qualquer canal da internet, você também pode ficar à vontade para usar eles como base de conhecimento, Ok. pois a proposta da rádio é levar esse conhecimento, levar essa palavra amiga que vai ajudar algumas pessoas a terem um pouco mais de entendimento da espiritualidade, seja no canal da rádio ou através de qualquer outro meio, tá ok? Ok. Fica Fique bem à tranquilo. vontade. Vamos deixar a coisa se desenrolando como um bom Vamos sim. eflúvio que a gente assim se faz ser, dentro do Gra- possível. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô Edson, conta um pouquinho pra gente como é que começou o seu trabalho, como você tem desenvolvido ele junto à espiritualidade. Fala um pouquinho disso pra gente. Se falarmos da espiritualidade, eu nasci em Cachoeira do Sul. É uma cidadezinha que fica no Rio Grande do Sul. Tá? É sul do centro do sul do país, né? Fica exatamente no centro do Rio Grande do Sul, se levarmos em termos geográficos. Com 4 anos, eu fui para Porto Alegre. E desde criança em si, eu sempre tive lembranças de vidas passadas, acentuando que eu nasci numa família com uma tendência muito grande à religião evangélica Assembleia de Deus. Eu digo uma tendência porque de 100, 80% na época eram da Assembleia de Deus, Uhum. principalmente o meu avô e a minha avó em si. Por mais que todos eles são médiums, têm as suas propriedades mediúnicas, mas eles denominam Espírito Santo, né? E com mais ou menos 3 anos para 4 anos, na igreja, a gente teve a manifestação do cacique Pena Branca. A gente sabe que é o cacique Pena Branca porque a gente viu antes de haver incorporação, e quando houve a incorporação, eu vi o meu corpo se mexendo e falando em si, com a minha avó. Ah, então com essa idade você já tinha o dom da clarividência, por assim dizer. Na verdade, até antes dessa idade, porque eu sou médium psicômetra e transmentativo. A psicometria, na doutrina espírita, ela é classificada como mediunidade. Mas, na verdade, isso se retém muito às acepções e concepções dentro do psiquismo do brasileiro. Já se nós sairmos do Brasil, a psicometria ela já é dada mais como paranormalidade em si, uma propriedade da alma. Então isso possibilita a mim ler a energia das pessoas. Só que quando eu era pequeno, eu lia a minha própria energia, por isso que eu via-me em outras vidas. Eu vivenciava em tempo real, mesmo como uma criança, o Edson em outras existências. Então, se falarmos de mediunidade, começou desde quando eu me conheço por gente. Eu me lembro de situações que eu contava para minha avó, e ela dizia, mas como você lembra disso se você era uma criança de 6 meses, você estava no berço? Mas eu dizia, não, vó, eu me lembro. Eu me lembro da senhora assim, 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 aconteceu isso, 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 isso. Entende? Eu dava detalhes, porque é como se eu fosse uma criança, como era realmente fisicamente, mas a minha consciência, ela já veio desperta. Olha Era que um, legal. entende? Mas aí que é interessante. Quando eu fui crescendo dos 4 anos aos 8, aí voltou ao normal. Se eu lá posso dizer voltou ao normal, né? Eu tô dando uma base, passando por cima de muita coisa, porque a história é um pouco grande, eu já estou com 40 anos em si. Mas o começo foi assim um pouco difícil, né? Por essa filorreligião maravilhosa, por esses irmãos
evangélicos em si, e os pontos de vista deles muito bem formados, muito bem calcados dentro do conceito deles, do que seja o verdade ou a verdade absoluta em si, dentro do ângulo que envolve a santificação e a espiritualidade. Então eu fui muito condenado, né? Mas as entidades, eles vieram, depois pararam, depois voltaram com 9 anos e aí foi. Eu deixei de ser, vamos dizer assim, em termos de praticar a fé na igreja evangélica com 14 e a metade dos 15 anos, mais ou menos, eu comecei a cambalear, vamos dizer assim, não na fé, mas a começar a ter um ponto de vista um pouco diferente. E aí eu comecei a seguir a doutrina espírita, né, com 15 para 16 anos, comecei a frequentar, eu já estava trabalhando, e aí foi. E fui buscando conhecimento, e até hoje a gente está tentando, graças a Deus, no mínimo, independente de conhecer algo espiritual, ser uma pessoa de bem. Excelente. Uma questão também de atitudes. Não adianta nada você simplesmente ter um dom e não querer desenvolver ele, seja com estudo e com atitudes, concorda? Perfeitamente, eu estou tendo a oportunidade de dividir um pouco das minhas experiências. Sim. E hoje eu falo até assim, quando eu paro para pensar, é uma coisa até que me emociona. Eu tive a presença do cacique Pena Amarela. Eu me lembro até hoje, dos meus 9 anos aos 13, a gente marcava um sábado, era o último sábado do mês. Eu ia para uma cachoeira, isso no bairro Agronomia, para quem mora em Porto Alegre sabe. Fica na Parada 24, a gente chama assim, né, para quem mora lá, em Porto Alegre, perto do bairro Partenon. E eu ia para lá e eu ficava pela clarividência, eu via o caboclo e o caboclo me dava aula de filosofia. Olha que coisa Eu não legal. entendia bulufas do que ele falava, mas ele dizia para mim, só ouve, só ouve. Quando eu fui crescendo, claro, alguns sábados eu falhava, mas se tornou um vício saudável. E hoje eu me lembro assim de tudo. Aí eu descobri que fora a psicometria eu sou médio de transmentação. Por isso que no meu site, em alguns contatos meus, eu coloco, né, terapeuta Edson Rosa, faço a leitura de psicometria, que é essa leitura energética, e transmentação. Transmentação é uma espécie de memória fotográfica que consegue captar a inteligência emocional, tanto dos carnados quanto dos encarnados. Então eu sinto essa inteligência, eu verbalizo os teus sentimentos e as tuas emoções. Que Mas não legal. foi fácil, não. Posso te dizer que eu tive um pouquinho de equilíbrio, comecei a ter nesses processos com 28 anos. Até então ainda estou buscando ainda mais equilíbrio. Bacana. Fala o teu site pra gente, Edson, por favor. O meu site é edsonrosasavatan.com. É tudo junto, minúsculo. Bacana. É TH. E lá, qualquer pessoa que estiver ouvindo aqui a rádio, ela pode entrar em contato com você e verificar com Lá, você as sim, possibilidades de trabalho que você está exercendo. com certeza. Lá tá todos os contatos. Eu procuro separar muito as coisas, porque, ah, como eu disse, aqui no Brasil, e graças a Deus eu amo a minha terra, sou patriota, amo o povo brasileiro, amo a doutrina espírita, os espiritualistas, mas o conceito, se nós olharmos não de uma forma fria, mas de uma forma não menos sensata, como os praticantes das mesmas, que eu Você vai querer falei, dizer que nós vamos observar isso por um ângulo racional. as pessoas elas têm um senso um pouco sentimentalista e muito religioso, né? O sentimentalismo e muito religioso com as propriedades mediúnicas. Mediunidade não tem nada a ver com religião, entende? O que eu estou tentando dizer? Se nós irmos para os Estados Unidos, ou não precisa nem ir, hoje tem internet, a gente estuda, a gente vê que o olhar do americano não é que é melhor. Eu sempre digo para os meus amigos, o que o brasileiro tem de mais em médium, né, em senso do que é mediunidade, o americano tem de menos. E o que o americano tem de menos, o brasileiro tem de mais. E quando o brasileiro bota muito sentimento nas coisas, e a religiosidade muitas vezes até em cima disso, perdão, a religião em cima disso, não religiosidade, o americano ele já bota a lógica e a análise. Então fica, né, então o trabalho que eu faço pela internet é independente das entidades espirituais. Então, por isso, o Edson tem total livre-arbítrio de cobrar para isso. Apesar que eu sou quiroprata e eu vivo como quiroprata.
mas alguns trabalhos que eu faço lá eu cobro naturalmente, porque eu não preciso de auxílio da espiritualidade. E esse não precisar do auxílio da espiritualidade para uma consulta é que ainda é um pouco difícil para alguns médios ter essa concepção, porque são muito ou carentes ou dependentes. Sim. Enquanto que o Edson não é melhor. Todas as pessoas são autônomos porque têm a sua alma desperta. Em graus diferentes, é claro. Essa, Entendeu? Então, isso são propriedades natas de todos. Não tem nada de maravilha no Edson em si. É só entendi. uma questão de ponto de vista e concepção diferente e distinta, é claro, porque sou eu, né? E cada um é cada um. Sim, mas me diz uma coisa, Edson. Nesses trabalhos que você oferece, existe neles algum curso, alguma coisa que você instrui, uma forma de instrução Uma para quem forma quer de. Uma desfazer o forma. despertar, por assim dizer, Entendo. Eu estudei, eu tenho dentro dos meus vícios, que são dois muito fortes, que é ler e tomar café. Eu um vício tenho compartilhado, por assim dizer. isso compartilhado, mas é muito bom. Desde os 12 anos de idade, eu peguei um hobby na minha vida. Tinha uma livraria, não sei se ela existe ainda, na rua Riachuelo. Pena que eu não me lembro o número agora de cabeça, não me vem assim, se não me engano é o número 282 algo assim. Na rua Riachuelo, para quem é de Porto Alegre, por favor. Era um mancebo. E eu pegava lá, catava minhas moedinhas e ia para lá, mesmo evangélico, e ia para lá e lia, né, com o pedido, não a ordem dos mentores espirituais. E lia, e lia, e lia, e lia, e lia, e lia. Então eu tenho até hoje como hobby ler entre 4 a 8 livros por mês. Eu não parei até hoje, eu não consigo. Então eu leio de tudo. Então, como eu tenho esse processo de transmutação, eu vou guardando. Onde é que entra o meu trabalho nisso? Não é o conhecimento intelectual, mas é o sentido do senso que minha alma traz. Então hoje eu cheguei a um ponto, e agora eu vou ter que falar de Pena Branca, que com 27 anos para 28, Pena Branca chegou e disse: olha, você vai ter isso pela psicografia e pela clarividência. Você tem um trabalho futuro para fazer com algumas pessoas em desenvolver a sensibilidade do ser humano. Porque se você não desenvolver a sua autosensibilização, a sua mediunidade para num tempo de só ficar como um aparelho utilizado até mesmo por nós mentores, e nós não queremos mais isso. Eu estou falando nas minhas palavras, cara, que ele não falou nesse tom. Então hoje, eu estou pulando algumas coisas para não me alongar muito. Então hoje, né, eu com 39 anos, quase com 40 anos, faz 3 anos, lembrando, isso foi com 28 anos, ele me deu essa permissão, mas só hoje, né, mais ou menos com 38 anos, que eu comecei a fazer um trabalho pela internet, que a gente associa um trabalho de mandala, que é de meditação, que a gente faz um trabalho de leitura energética, de psicometria, transmutação envolvendo a pessoa e o seu mentor. E o Edson faz o papel de o fax, como se fosse um fax, um telefone, e por que não dizer até um computador, porque está tudo moderno, do mentor das pessoas. Então eu não incorporo o mentor das pessoas, mas eu consigo trazer para a pessoa, para ela se ajudar, ela que vai se ajudar, não o Edson, como ela pode fazer para desenvolver a sensibilidade. Então eu não desenvolvo a mediunidade de ninguém. Mas só que para desenvolver a sensibilidade, você vai trabalhar nas profundas feridas e lacunas do ego, do grau de consciência e da mente. Então a gente vai até o ponto que os mentores da pessoa assim acham por vir, independente de religião, porque é um trabalho com processo terapêutico, mas também se levarmos em termos de religião, ele é universalista. E isso vai, vamos dizer, desabrochando a pessoa. Entende? Entendi. E você pode contar um pouquinho de uma experiência que você teve, que você pôde perceber, como eu posso dizer, alguém que você teve, você realizou um trabalho desses e essa pessoa, pô, Edson, obrigado, eu consegui me melhorar. Nossa, foi muito bom É, isso eu que posso falar, aconteceu. mas não ditar os nomes, né? Uma experiência só que Sim. você achou que tivesse tido algum diferencial pra você. Ah, Não precisa citar o nome da pessoa, só sim, o resultado. eu até vou contar. Eu estou aqui agora em Salvador, tá? Eu já morei em vários lugares do Brasil a trabalho e hoje eu estou morando em Salvador. E em Salvador, há mais ou menos, a gente está em 2014, vai fazer 9 anos atrás, eu conheci uma pessoa que me procurou
E não foi para esse trabalho, foi até para um outro trabalho em si, paralelo ao processo desse trabalho que eu faço, que não deixa de ser como terapeuta, foi um trabalho envolvendo realmente a espiritualidade, que era a desobsessão. Só que nós notamos que ela não era obsediada, ela era simplesmente uma médium de telecinese. Nossa, que interessante. Então, aí que entra todo o conhecimento, muito pouco, né, que o Edson tem, porque é uma coisa até que eu vou dividir com as pessoas. O teu conhecimento passa a ser sabedoria quando ele é sentido, não só ameaçado pela lógica do raciocínio. Sim. Então, eu repito, o conhecimento do Edson é muito pouco, quase nada. Então, eu fui lendo, 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 e com esse tempo a gente consegue identificar algumas coisas. E a gente viu que, além de ser uma médium telecinética, de mover objetos, uma excelente médium de ectoplasmia, de cura, de efeito físico, vamos dizer assim, de uma forma mais espírita, né? Efeitos físicos. Então a gente viu que o processo dela era mediúnico? Não. Por que que não era mediúnico a desarmonia e o desequilíbrio? Porque nós notávamos que perto dela tinha uma linha do Oriente, duas entidades, mas eu digo linha porque eram médicos, muito luminosos. Se eram mentores de luz, por que que eles iam fazer aquilo com a mediunidade dela? Foge de lógica. Então, o problema não era na mediunidade, era na sensibilidade, de como ela se autossensibilizava com esses processos da inteligência emocional, com esses reflexos dos sentimentos e com esses processos envolvendo a distinção lógica, ou se não até mesmo pelas impressões da sensação, ou a própria impressão em si, que o raciocínio, né, que a inteligência psicofísica trazia para o senso de realidade ou de realismo dela, dentro dessa mesma realidade, de viver a sua própria vida, ou de estar nessa existência. Aí nós notamos que nós precisaríamos trabalhar não a mediunidade dela, mas a sensibilidade. Aí nós deixamos de ser espiritualista, né, na época em si, e passamos ao terapeuta. E eu fiz esse trabalho que eu acabei de falar agora, de fazer todo esse processo, né, de, no bom sentido da palavra, e com todo respeito aos ouvintes, de faxina, né, por isso que eu sempre brinco, o Edson, ele é um instrumento no sentido de ser um gari do plano espiritual e também uma pessoa que garimpa. Mas seu garimpo, o diamante não é meu, é teu, ele pertence a você, a essência é tua, não é minha. Então nós vamos descobrindo onde é que estão as lacunas e a gente não bota o dedo, a gente diz, olha, a lacuna está aqui, a gente lê os mentores, porque assim os mentores, alguns vêm, e a gente fala, você precisa fazer isso, 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 mas a gente não dá o bolo pronto, a gente só dá o conteúdo, de uma forma sem gosto. Quem vai dar a forma de fazer, de montar é a pessoa, e o gosto quem vai dar é a sua existência, a sua vivência e as suas experiências. Dá para entender? Sim. E Então essa pessoa não só teve, eu estou pulando muita coisa, porque demorou quase 2 anos no caso dessa pessoa, foi um dos casos mais difíceis, se eu lá posso dizer assim. Hoje ela não é espírita, mas ela faz quadros incríveis, incríveis, né? Em tela, pintura. Aí as pessoas podem dizer, Edson, mas ela faz esses quadros porque ela é mediunizada por espíritos famosos, espíritos mestres. Não. Ela canalizou toda essa energia dela ao ponto de se purificar, não só fisicamente, mas também o seu psiquismo se harmonizar, e ela canaliza uma própria vida que ela teve na França como uma artista. olha E que consciente, ela interessante. faz tudo consciente. Hum, Entendeu? Então, além de ela fazer uma obra de arte, para ela também não deixa de ser uma terapia, porque hoje, eu tenho contato com essa pessoa até hoje, e ela me diz que a vida dela mudou totalmente, não pelo Edson, mas por ela se conhecer, porque ela mergulhou profundamente dentro dela. Então ela vê que a mediunidade dela estava, entre aspas, desarmônica, porque ela estava em revolto, em ventania dentro de si mesma. entendo. Então, com esse trabalho que você pôde ajudá-la, você ajudou, digamos, num despertar pessoal, Sim, e com todos os outros trabalhos
que você vem realizando desde que você começou essa sua jornada, podemos dizer que você absorveu muita coisa em questão de conhecimento e experiência com tudo isso que vem passando para numa leitura que você faz de uma pessoa, você já consegue com essa experiência toda, cultural, com a sua leitura e prática, você está juntando as duas para poder estar vindo a realizar um, digamos assim, um trabalho mais específico com cada pessoa que te procura. Sim. A experiência, ela é regada, perdão, irrigado ou regada em si, com partilho de sensações envolvendo informação entre as pessoas. Então, toda pessoa que Deus permite, ou macrocosmo, vir até o Edson para ter essa permuta, vamos dizer assim, é isso. Né? Eu vou sempre me aprimorando em algo, eu sempre recebo algo. E a gente teve muitas experiências perante o pouco que eu sei, muito em sentido de desdobramento também, né? De ter experiências fora do corpo, que é o processo que eu tive desde pequeno, com as incorporações, eles me levavam, o meu corpo ficava lá incorporado, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, e eu saía com os mentores e eles me davam algumas instruções que hoje, graças a Deus, a ciência comprova tudo isso, né? Uma coisa que eu gostaria apenas de comentar, a gente tem alguns livros psicografados, a gente o ano que vem começa a lançá-los, por conta própria, provavelmente, eu não sei, vou deixar na mão do Macrocosmo, minha parte estou fazendo, mas nós temos um livro chamado Emanar de Amor, que eu recebi ele, eu tinha 16 anos de idade, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Todo médium, ou a pessoa em si tem as suas falhas, e eu escrevi esse livro, deu em 18 dias, se eu não me engano, 3 horas por dia, se eu não me engano. Foi 18 dias, isso eu me lembro, agora o horário eu não estou me lembrando muito bem. E ele fala sobre a energia reiki, mas ele fala de uma forma só da energia, ele não ensina técnica. E lá é um livro que ele fala sobre cura e autocura. Por que eu estou falando nesse livro? Em 2010, lembrando que eu psicografei ele com 16 anos. Em 2010, Pena Branca veio e pediu para mim refazer esse livro, né, junto com a espiritualidade. Aí um Exu, chamado Exu Marabô, que foi um psiquiatra na França, chamado Julius, e é um Exu, hoje é um Exu, e ele que me ajudou a refazer todo esse livro em si, botar em palavras mais atuais, e a gente doou para as pessoas, e está nesse site também. Modesta parte, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter sido útil apenas como um eflúvio, porque tudo que está escrito ali está batendo com a ciência hoje mais atual. E ele foi psicografado com 16 anos, e eu fui ridicularizado na época em si. Olha que bacana, E hein? hoje é um livro de 210 páginas, 220 se eu não me engano, né, que é uma trilogia. É este, o Emanar, o Tratado e o Desígnios. O total são quase 2.000 páginas. Né? Os Hum, outros livros já têm quase 600 páginas, e só falando sobre autocura. Então é muito interessante, se as pessoas quiserem entrar no site, é gratuito, não tem vírus nenhum, só vai ter que baixar em PDF. Se quiser entrar lá, também é tranquilo. A única coisa que eu gostaria de colocar assim realmente. O resto eu acredito muito na força do partilho do macrocosmo com nós seres humanos, que somos centelha desse mesmo macrocosmo. A honestidade, ela te dá leveza. E essa leveza perante o teu caráter e tua índole, ela é porta aberta para o universo conspirar em tua vida. Eu falo isso para todas as pessoas. Então é um princípio que eu levo. Então eu deixo a coisa fluir. Quem tiver que vir, vem. Quem não tiver que vir, tá tudo certo. É a hora de ser como está. verdade. E tirando todo esse teu trabalho que você Sim. realiza, o Edson realiza esse trabalho, como é feito o seu trabalho junto aos seus mentores, Edson? Porque eu já pude escutar vários deles no canal. Eu vou fazer a propaganda dele porque eu não tenho problema nenhum e o trabalho dele me ajuda muito no canal do YouTube do senhor Edson, do senhor Jefferson Viscardi. Quem Sim. quiser ir lá assistir, por favor, assista, vai lhe fazer um bem danado. Como Poxa, e me se, faz muito bem como médium também, assim, como um ser humano que está se autossensibilizando. sim, como é que se dá como é que é dividido na sua vida o trabalho do Edson e o trabalho junto a eles? Bom, eu estava morando em Campinas, né? Eu vim, como eu falei no começo, de uma cidade de Cachoeira do Sul, depois fui morar em Porto Alegre, com quase 4 anos de idade. E hoje, com 39 anos, já morei em vários lugares do Brasil, hoje eu estou em Salvador. Aqui em Salvador eu trabalho como
massoterapeuta e quiroprata. Hum. E associo esses meus trabalhos via distância, pela internet em si. Entendeu? Mas eu associo com a espiritualidade assim. Tudo que você faz com prazer não cansa. Antes era muito mais. Hoje, nos dias de hoje, 2014, eu 2 vezes por semana a gente psicografa receituários para as pessoas. Totalmente gratuito. Só que esses receituários não envolvem adivinhação, não envolvem premonição. Até o trabalho do Edson como terapeuta, isso eu deixo bem claro no site. Lá eu deixo muito, muito claro. Talvez até um excesso de textos, porque eu procuro explicar ao máximo para as pessoas que ela não é um portal de milagres. Entendeu? Apesar que eu não acredito em milagre, eu acredito em fatos santificados em seres humanos que se acordam em Deus, que são das suas vidas. Este, particularmente, é o maior milagre que possa existir, se eu lá posso dizer assim. Então, hoje, a gente dá 2 vezes por semana, tá? Fica às segundas-feiras e às quartas-feiras, 2 vezes por semana, 2 horas. Fica das 10 horas à meia-noite. A gente entra na internet, a pessoa escreve o que, que ela está passando e ela vai receber uma cartinha. Como é muita gente, tem pessoas que demoram 1, 2 meses. Mas essa cartinha, ela não vai te dar o segredo da felicidade, a chave da alegria. Mas é uma conversa que vai penetrar profundamente a tua alma. Tanto é que as pessoas depois, algumas se tocam, né? Se sensibilizam pelas mensagens que são dadas pelos preto velhos, pelos caboclos ou pelos espíritos. Eu digo espíritos porque eu fico aberto para qualquer linha espiritual. Eu estou só como efru, eu escrevo pelas duas mãos ao mesmo tempo, né? Uhum. São 2 computadores que a gente usa. Então, eles vão enviando e as pessoas muitas vezes sensibilizam depois me falam, né? Poxa, Edson, a riqueza de detalhe, não da minha vida prática, mas na minha vida, entre aspas, teórica, que é o que eu nutro, mas não boto para fora, foi 100%. E por eles tocar profundamente, é como se dissesse, olha meu filho, o remédio é esse. Agora, perdão, a bula é essa. Quem vai manipular é você, entendeu? Interessante essa tua colocação de a minha vida teórica, que é o que eu não faço, mas é o que eu guardo no meu interior. Bem interessante. Sim, mas é uma vida teórica, sim. Por quê? Porque nós somos facetados na nossa realidade. É essa a diferença, se nós coligarmos com mediunidade, da medianização, da autossensibilização. O que que é sensibilizar-se? É abrandar o coração. Uma das conotações é essa, e eu procuro ficar com essa. Quando você abranda o seu coração, você não precisa ser um Albert Einstein, você não precisa ser uma pessoa dotada de super intelecto, mas a sua sensibilidade se torna tão refinada que você sente a verdade. E assim você se percebe nela vivendo com autenticidade. Agora, se você for só lógico, você se coloca na verdade. Se você se coloca em algo que já é puro, você não nasceu daquilo. Então você de alguma forma vai ou se corromper ou corromper o que já é. Você entende? Uhum. Essa Então o questão de. partilho deixa de ser partilho e passa a ser disputa. Isso em sentido psicológico, é claro, né? Sim. Como ia te interromper, desculpe, essa questão Tranquilo. da busca de autoconhecimento para se autossentir-se e ser autêntico, por assim dizer, isso leva a algumas pessoas a muitas técnicas, que vai desde práticas de meditação, desde busca de trabalhos espirituais, busca de conhecimento, seja em livros, seja na internet. Você tem alguma dica que você possa estar dando Ah, para alguém que esteja nessa busca, sim. alguma, por assim dizer, uma dica simples, ou uma técnica, ou um livro, uma ideia que muitas pessoas que vão escutar esse programa, algumas delas realmente estão buscando isso. Esse Todos contato nós maior. estamos buscando de alguma forma, né? Sim, mas às vezes algumas pessoas já têm essa percepção do que querem e Entendo, outras não. entendo. Olha, eu vou falar uma coisa que não é um ensinamento, é apenas uma partilha, eu estou dividindo de uma forma muito respeitosa. Espero que as pessoas entendam isso com todos os ouvintes que estão ouvindo, tá bom? Ah, por mais luminoso que é o seu mentor, o seu guia, o seu espírito de luz, o espírito afim, o anjo da guarda,
a consciência sublime, o nome que as pessoas que estão ouvindo querer dar, a inspiração divina, que seja o nome que for, ela só se coliga em você, em si, de uma forma totalmente pura, pelo o expressismo, eu vou usar esse nome, pela expressão provinda do teu afeto, que é a educação, se pudermos dar de uma forma figurativa, intelectual e sentimental e emocional mais pura do psique perante a um ser carnado como alma aqui na Terra. Se chama afeto. Olha a ignorância que ele tem, a pureza pura. Quando você busca ter afeto sem fazer força, você já não se distingue disputando algo com as outras pessoas. Mas você se destaca perante tudo aquilo que você reanima como propriedade qualitativa e quantitativa inanimada da tua vida. Então você já não é mais comandado pelo que cria. Você utiliza o que criou, porque você comanda a sua vida. Você entende? Bem colocado isso. Isso, digamos que assim, que seria você colocou de uma forma que fica até um pouco mais simples a forma de entender, mas já aceitar e realizar na prática já fica uma coisa mais complexa. Entendo, sim, mas nós vamos tentar deixar um pouquinho, não digo mais fácil, quem sou eu, né? Mas eu estou buscando uma coisa que vem das profundezas da alma e depois nós vamos chegar até a coisa mais prática. Vamos lá. Indo dentro desse contexto, e levamos em termos de mediunidade, por mais sublime que seja o espírito que está perto de você, sempre algo de você de bom ele vai levar, se ele realmente é sublime. Se o espírito for um espírito atrasado no concepto, na concepção que nós temos, doutrinária, espírita, ou filosófica, ou filodoutrinária, em outras religiões espiritualistas, ele vai também levar de nós o nosso pior. Pela lei de sintonia, isso seria uma lógica, não minha, mas uma lógica prática nas pessoas que estudam o espiritismo. Sim. Seja ele em qual linha for. Indo nesse contexto, uma das questões, quando usam aquelas palavras, eu sou luz, não é eu estou, é eu sou. Mas esse sou também se limita num estado que já é em plenitude e luz pura. Então, tudo se começa num conceito de se perceber sentindo-se o que é. Não se distinguir para ser como momentaneamente está, ou estar para ser, para cada situação, para cada pessoa. Isso vai te fragmentando. Vou deixar mais fácil. Você está querendo dizer, deixa eu tentar ver se eu consegui compreender o que você disse. Primeiro, questão que você abordou nessa parte da conversa seria uma lei básica de sintonia que seria semelhante atrai semelhante. E essa questão de semelhante atrai semelhante, esse semelhante que se aproxima de você, ele vai se afinizar com o seu positivo ou vai se afinizar com o seu negativo, independente do grau de elevação do espírito, conforme nós compreendamos. Mas mesmo assim, essa lei de semelhante atrai semelhante, temos que abrir uma certa aspas nisso aí, porque até onde a semelhança de um mentor se compara ao teu ego, ao teu grau de consciência e o expressismo das carências de conhecer da sua mente. A semelhança do seu mentor é com a tua alma. A semelhança dos teus obsessores é com o teu ego, grau de consciência. Por isso que eu, dentro dos meus estudos, eu afirmo, se você tem um mentor de luz, a mesma luz que atrai esse mentor é a tua. Que ela pode ser, digamos assim, como é que eu posso dizer, diminuída por questão de atitudes? Diminuída não, seria ofuscada a palavra ofuscada. Ontem mesmo o seu Tanakai psicografou uma coisa muito interessante, um dos mentores que a gente trabalha, e que é isso que eu estava tentando falar no começo. A gente tem que parar de se sentir diminuído. Quando nós entendermos que para o mentor de luz escrever, nos mediunizar, tá? Nós temos essa luz. Nós não somos escravos de entidades nenhuma. Realmente. Nós não somos
serviçais de entidade nenhuma. Nós somos amigos dessas entidades, para botar numa palavra bem humana. Então tem uma palavra que, perante os meus pensamentos, as reflexões do Edson, espero que as pessoas me entendam que isso não me coloca acima dos mentores, mas eu vou dividir com as pessoas acreditando ou não. E eles usam até hoje isso: admirar e contemplar. Você quer um caminho de iluminação? Contemple o que está externo, porque se você contemplar o que está externo de você, de verdade, o único senso que você vai ter na sua vida consigo mesmo não é a auto-observação, o julgamento, mas é a admiração. E quem se admira de verdade não se admira pelos males, porque a admiração é um processo, se botarmos num senso puro, que vem da tua alma, não vem do teu ego nem do grau da consciência. A de auto-admiração pura, que é aquela que não desdenha, que é aquela que não se desleixa, que é aquela que não é prepotente, é aquela que só é. Um ser que é alegre por si mesmo, satisfeito com a sua própria vida. Então, se você consegue contemplar uma pessoa e consegue contemplar o maior número de pessoas, com lógica, você está se admirando mais, você está se sentindo mais. Eu sei que são palavras que pode ter vários joguetes em vários graus de consciência e várias interpretações, mas se nós levarmos em essência, contemplar não é adorar. Contemplar é uma forma de dizer: aquele que está lá na frente sou eu. Uhum. E isso E vale admirar-se por si mesmo é dizer: o melhor que está em mim é aquele que está lá. Então essa igualdade de Buda, Siddhartha já fala isso de outras formas, Cristo, Zoroastro, Confúcio, Pitágoras, Lao Tse, e vai, cada um falou do seu jeito, só que as pessoas interpretam como querem, conforme seus graus de consciência. Então o que eu tentei dizer para as pessoas, como técnica em si, ou uma forma que particularmente eu uso, que não é melhor de que nenhuma outra, é isso: contemplar o todo, porque me isenta de julgar. Me tira do peso horrível de me ter obrigado a ficar só no bem, ou da lacuna horrível de ficar temendo de cair na poça do mal. Isso abre brecha para aquela questão que voltamos àquela questão, duas questões. A primeira questão seria aquela questão de que algumas pessoas não entenderão o que você quis dizer. Mas de qualquer forma fica uma semente jogada para um Mas futuro. é esse o trabalho do Edson, que é uma coisa também que eu utilizo muito. Muitas vezes, muitas pessoas até já escreveram comigo. Você usou um canal que é do Jefferson, né, que é o Diálogo com os Espíritos. As pessoas escutaram, como provavelmente agora através da tua rádio. Talvez algumas pessoas também vão escrever. Talvez, não sei. Edson, você enrola muito, as entidades enrolam muito, eu não entendo nada. E com todo respeito, que bom, porque se ela prestou atenção e não entendeu nada, algo dela de inteligência, além do raciocínio lógico, foi tocado. Para buscar o entendimento. Para buscar o entendimento. Então, eu não me preocupo, com muito respeito às pessoas, aos ouvintes, se as pessoas vão acreditar ou não acreditar. A minha intenção é só ser um eflúvio usado, mas ao mesmo tempo em sã consciência do que estou fazendo, do que sou, para que as pessoas possam despertá-la por ela mesma, porque é uma coisa interessante. A minha verdade, ela pode ser messada apenas por mim mesmo. Não tem como messar a verdade, a realidade da outra pessoa. Agora, toda a verdade verdadeira e absoluta, que eu particularmente dou o nome de afeto, mas não é um afeto racional, é um afeto nutrido. Sentindo-se nele, olha a sapiência que ele é. Ele não distingue, ele não te divide, ele não faz você temer. Entende? Então eu, Edson, como terapeuta holístico, como sensitivo, eu não tenho nada como raciocínio, porque para mim falar eu estou raciocinando, eu tenho que usar uma certa lógica, uma certa ponderação para pensar, para falar, mas eu não deixo de me sentir, eu sinto o que eu falo. Então, mesmo que hoje talvez eu possa estar falando uma bobagem,
Perdão, é uma bobagem que eu estou falando com total veracidade provindo das minhas entranhas, da minha alma. Errado ou não, é mais fácil eu consertar isso amanhã, porque só vai depender de mim. É diferente eu viver num automatismo totalmente apenas lógico, que um mais um é dois, sem me sentir, e errar na vida das pessoas, corromper a vida das pessoas, e depois, na hora de arrumar a casa, eu tenho que varrer a minha sujeira e também, de alguma forma, tentar limpar as pessoas que têm a sua verdade, seu grau de consciência, sua expressão de ego. Olha que dificuldade e peso kármico, como se diz, que eu vou arrumar na minha existência. É esse sentido que eu estou tentando dizer para as pessoas que, por mais que as pessoas muitas vezes pensam, elas não vão entender, só vão entender se sentir. Então, eu fico ileso de querer embutir o conhecimento das pessoas. Entende? Sim, e voltando agora, como eu falei, a primeira questão, a segunda questão, vamos ver isso de um, digamos assim, de por um lado que é muito comum para algumas pessoas. Da seguinte forma, Edson, esse auto-sentir-se, essa verdade das entranhas, muitas Essa vezes, autoanálise, essa isso, reflexão. muitas vezes ela é consumida por o que eu costumo chamar, não estou culpando o que eu chamo de sistema, mas digamos assim, o coletivo, a forma que algumas pessoas se deixam ser manipuladas, a forma de que algumas pessoas, por estar numa posição chamada de poder, seja numa religião, seja na política, seja numa sociedade, em vários nichos da sociedade que nós estamos, muitas vezes isso vem a ser uma proposta de massa, uma proposta em massa para uma determinada manipulação, e isso Entendo. vem apagando um pouco algumas pessoas de poder soltar essa verdade das suas entranhas, de repente talvez por uma falta de consciência ou até mesmo por uma palavra muito pesada que eu não gosto, que se chama medo. O medo do se expressar por questão de aceitação. Você passou por alguma experiência desse tipo? Ou você tem, Olha, você com toda tem, sinceridade, hum, o sistema, ele hipnotiza as pessoas, tá? Então existe um certo processo que muitas vezes a gente não se nota, mas se torna quase como automático, sim, entende? Então se eu disser que nunca eu vivi algo assim, eu estarei mentindo. E quem me conhece sabe, eu procuro falar o que é em mim. Hoje, o Edson faz parte do sistema, mas o sistema só é mais uma coisa que eu contemplo. hum, Eu faço parte desse sistema, mas ele não me domina. Por quê? Eu tenho contas para pagar, tenho sofrimentos, tenho dor de cabeça. Repito de novo: tenho sofrimentos, tenho dores. Eu sou humano. Como é que eu não vou sofrer vendo uma pessoa que eu amo ou que eu sinto algum apreço passando alguma necessidade? Eu não vou sorrir daquilo. Eu vou sentir algo que não é bom, vamos dizer assim. É a lógica humana. sim. Eu tenho sentimentos. Mas é interessante, né, o que eu vou dizer aqui, que eu não estou tendo dedos para falar, não. Eu me preencho por mim mesmo. Espero a Deus que no futuro eu me preenche muito mais ainda por mim mesmo, com a minha satisfação de viver a minha vida. E isso não envolve QI nem conhecimento, me envolve eu como ser humano e cidadão, e ser alegre pelo que eu sou. Isso vai medicar as minhas carências de querer me mostrar além do que posso nutrir. A carência do ser humano que vive escravo do sistema é querer se pôr além do que ele mesmo pode nutrir, como realidade dentro de si mesmo. Então seria, num dito bem popular, também eu não gosto de usar muito essa palavra, mas Maria vai com as outras, Verdade. vive no automático e sofrendo por dentro, porque não é verdade aquilo. Aquilo não é uma faceta real do seu eu interno. É só uma máscara que saiu para fora da casa, tem que vestir. Vive certas horas, quando volta, bota a outra. A outra geralmente é de sofrimento, dor de cabeça, essas coisas todas. Hum, Entende? Então, o sistema, ele te corrompe porque você já está corrompido.
Você concorda que isso então é o que tem. Essa automação, por assim dizer, é o que tem gerado muitas pessoas essa busca pela espiritualidade, porque você vive da forma automática e nessa forma automática você, mesmo que você conquiste bens materiais, como temos tantos casos de pessoas famosas, como posso citar por exemplo, aquele vazio. Por mais que se conquiste, você tem um vazio que te leva a buscar alguma coisa que você ainda não entende. Algumas pessoas não entendem o que que é esse vazio, o que que é essa ânsia que Entendo. se sente. Então, algumas pessoas vão buscar por falta de entendimento em drogas, algumas pessoas vão buscar isso em outras pessoas como uma forma, como uma Sim. válvula de escape. Isso seria uma questão de não se sentir, se deixar levado por essa automatização. Você concorda com isso? Você pode falar um pouco sobre essa questão? Olha, quando se fala de espiritualização, é uma coisa muito interessante. Eu vou associar com a espiritualidade, se você me permite. Por favor. Os guias que eu trabalho, vou falar de mim, não trazem em mim a espiritualização. Eles trazem para o Edson uma distinção que é a espiritualidade. Uma distinção, Edson. E quando na sua existência, como real ou ilusório. Isso ninguém embute em você. E se embutir, é ilusão. Se embutir, é escravidão. Se embutir, é obrigação. É agressão. Eu entendo essa questão de agressão e questão de incutir alguma coisa a uma pessoa que ela não esteja talvez preparada ou simplesmente não queira. É nesse sentido mesmo. Eu já ia falar, você conseguiu tirar da minha boca. Muito obrigado. Então, é nesse contexto. Então, quando uma pessoa recorre à espiritualidade, se nós levarmos e analisarmos, não com frieza, mas eu falei tanto da lógica, para ver que eu não estou sendo contra a lógica, mas até dentro de uma lógica sentida também, a espiritualidade distingue em mim, se eu estou buscando a luz, o que há de trevas em mim que eu preciso, pelo meu bem-estar, trabalhar. E para mim trabalhar, quem vai fazer o maior trabalho sou eu mesmo, me auto-espiritualizando. Por isso que alguns irmãos, talvez até os amigos ouvintes que escutam, que leiam alguma coisa sobre brahmanismo, shintoísmo, budismo, taoísmo, para se auto-espiritualizar, até um lago faz isso com você. Um passarinho faz isso com você. Uma formiga faz isso para você. Uma folha sacudindo faz isso com você. Porque se eu estou errado, Buda está errado. Lao Tse está errado. Confúcio está errado. Pitágoras, Sócrates também, com as pedras dele lá. É autoanálise. É sentir-se. Agora, Edson, eu me sinto confortado quando falo com o espírito. Claro, é óbvio, é um acalento para o teu ego, para o teu grau de consciência. Mas a tua modificação, ela provém da tua alma. Então chega a um ponto que quando a pessoa começa a confundir muito isso é bem no processo psicológico mesmo. Não é um distúrbio mental, mas não deixa de ser uma desarmonia pela inteligência emocional, esse tipo de carência, que machuca muitas pessoas. De dependente da religião, buscar o espírito, um outro espírito desencarnado, para alcançar a autoespiritualização e despejar a sua vida nas mãos dele. Não interessa qual é o espírito, se ele tem a luz. A responsabilidade não é dele. E isso causa com o tempo, quando a pessoa só dá a sua vida para esse espírito, mesmo sendo de luz mesmo, de verdade, de amor, e que quase sempre os mesmos pegam e acabam falando de alguma forma que a pessoa se acorde, mas se ela não quer se acordar, ela acaba se decepcionando com aquela religião e passa para outra e fica pulando de galho em galho. Porque ela quer buscar lá fora o que ela tem abundantemente dentro dela. E chega um ponto que ela perde a fé e não acredita mais em nada. Porque no fundo, ela não acredita nela, na melhora dela. Ela não acredita que ela pode sair desse automatismo sócio-imperativo que nós vivemos hoje.
eu consigo compreender o que você está E aí dizendo, ela mas vai nos... começar a rabuscar o quê? Outras fugas, Sim, que é as drogas, que é o tóxico. Então eu estou falando não para todas as pessoas, né? Assim, estipulando uma verdade. É só apenas um comentário, um ponto de vista meu, né? Porque isso não é uma coisa que se acontece de uma hora para outra. Isso muitas vezes demora uma existência inteira, entende? Mas o que eu ando notando muito nas pessoas envolvendo religião, ainda mais na parte espiritual, é essa dependência que as pessoas estão começando a ter dos mentores. Nenhum mentor que se diz de luz vai querer alguém que lhe siga, se eu lá posso usar essa palavra, seguir, com dependência. Foge de lógica, foge de contexto da existência. Buda preferia usar os templos da natureza para pregar. Cristo procurava a montanha para pregar. Não que eles tinham alguma coisa contra os templos, contra as caixinhas que eles tinham que entrar, vamos dizer assim, uma casa, se fosse hoje. Mas quando eles pregavam para o todo, expondo para o todo, ao ponto de que cada um, perante o seu tudo que acha que é real, pegar as suas sementinhas. Uns pegavam, jogavam embaixo da pedra, outros queriam plantar em cima da mesma pedra, outros pegavam, jogavam nos espinhos e outros pegavam e botavam dentro da sua alma, na terra fofa, sã e pura. Entende, amigo? uhum. Isso dá uma liberdade nas pessoas incrível, incrível. Por isso que Jesus falava por parábolas, para não colocar nas pessoas forçosamente a Não sua fazer verdade. uma imposição, você quer dizer? Não, imposição não leva a lugar nenhum, a não ser submissão e medo. Sim. E quando não, a culpa de não poder entender no momento. Então, pelo amor de Deus, eu não estou me comparando a Cristo nem a esses mentores, mas eu tenho como seres que eu posso contemplar para amanhã, quem sabe, eu poder nutrir o que eles por si mesmos já nutrem. Luz, mas de uma forma serena e aquietada. Então eu uso esse estilo de falar para as pessoas baseado, de uma forma universal, nesses mesmos mestres, não me comparando a eles. Entendo. Porque é muito interessante, eu lhe peço perdão, limitar a luz do eterno perante o emanar de evoluir infinito num Buda é ilógico. Num Cristo é ilógico. De fato. Eu fui evangélico. Eu estudei a Bíblia de cabo a rabo, várias vezes. E a primeira coisa que eu entendi na Bíblia, se falar hoje, eu pensar, com 39 anos em termos de evolução, que Cristo é um eflúvio. Eis que eu sou um caminho. Aquele que transpassar por mim encontrará a paz de espírito. Ele não falou aquele que parar em mim. É verdade. Então, para você passar por ele, não é que você vai ter que disputar com Cristo, se comparar a ele. Não. Mas ele, um avatar, ele não Exemplo. se comparou, mas ele deu exemplo de ser nós, Sim. em essência. Então, esse tipo de essência que está se perdendo muito, né? Que todo mundo é obrigado a acreditar em Cristo, mas tem os outros mestres, mestres ascensionados também, tem algumas pessoas que têm uma acepção interessante disso, os anjos, que sejam. Mas Está se perdendo um pouco. essa acepção que está se perdendo um pouco, eu particularmente eu acredito que seja pela forma que se é utilizado disso. Como, por exemplo, eu posso seguir a Cristo e cada vez que eu peco, cada vez que a minha consciência me diz que eu estou errado, eu posso pedir perdão a Ele e voltar ao caminho. Então, é cultuado dessa forma. Ao invés de seguir o exemplo, eu Sim. É, de uma simplesmente, forma mais simples, é o exemplo que faz as coisas. sim, questão de atitude, atitudes De crísticas, atitude por assim mesmo. dizer. Sim. E voltando ali também naquela questão, é, quando você falou sobre a forma que você leu, sobre a forma do estudo que você praticou, sobre a forma de você conhecer a Bíblia, você dá uma ideia, por assim dizer, que as pessoas se buscassem leitura e conhecimento, seja através de livro, através de canais, que agora tem a internet, que é um meio eletrônico que está levando a palavra da espiritualidade para
o mundo inteiro, por assim dizer, em várias línguas e em vários idiomas, isso estaria facilitando a pessoa, mesmo que ela não tenha um entendimento total daquela questão, pois não é obrigatório se ter um entendimento no momento, Claro. ela tenha o, digamos assim, um despertar. E esse despertar muitas vezes acontece também quando ela se sente acalentada por saber que existe algo a mais do que essa vida terrestre, quando ela fala com um mentor. Quando aquele mentor consegue despertar nela a questão de, nossa, não é só isso, não vivemos somente sozinhos aqui nesse planeta como tantas pessoas são cientistas para achar isso. Entendo. E com tudo isso, você concorda que se a somatório dessa questão de busca de conhecimentos e muitas vezes um contato com um mentor, seja na Umbanda ou em qualquer outra religião que tenha essa abertura, ou até mesmo que não tenha, que seja o contato através do Espírito Santo, mas que tenha esse despertar, esse Meu amigo, somatório dessas duas coisas não estaria auxiliando, não seria uma forma de tá a pessoa fazendo com que a pessoa descubra, se autodescubra, para passar a entender o que seria contemplar sem o apego? quando você fala do conhecimento e quando também eu falo do conhecimento, particularmente, é auto-reconhecer-se. O conhecimento traz isso. Sim, Porque se o conhecimento trazer o conhecer só o que está fora, a tua realidade de essência, para o ego e grau de consciência, se transforma em um abstrato, que é moldada de uma forma por qualquer ser que está ao teu redor, não por você mesmo. É isso que acontece com as pessoas, algumas. essa Quando, questão. Oh, perdão, por favor, sim, continue. quando eu falei de ler, que é uma coisa que eu uso, se as pessoas acharem bom ou não, cada um com a sua liberdade em si, né? Meu ponto de vista. Eu leio de um tudo. E eu comecei a notar que toda leitura que me incomoda Se faz se, útil. se faz útil porque acentua no meu saber a ignorância. E eu comecei a notar que toda leitura de uma outra religião, filosofia ou arte que me incomoda e que me irrita, além de me incomodar, acentua no meu entendimento o erro. E eu começo a notar, por alto me sentir, que eu não sei nada. Porque para mim saber, eu preciso sentir e nutrir aquilo que eu diz, ou que condiz ao meu eu, com realidade. Porque senão eu vou estar fazendo uma cópia mal feita do que eu leio, praticando no meu dia a dia, como um ser que só copia. Isso cansa. Sim. Psicologicamente, arrebenta com a inteligência emocional. E é o que Entende, meu irmão? tem Então, mais acontecido ler, com pessoas aqui próximo da minha sim, vivência. E eu acredito que alguns irmãos que estão ouvindo isso estejam passando por situações similares. sim. Então é muito interessante, não por mim estar falando isso, tá? É só uma reflexão minha, por favor. Interessante é o pensamento de vocês, os ouvidos que estão ouvindo. Eu só estou falando palavras. Quando eu comecei a ler de tudo, eu não vou dar os nomes dos livros por respeito e por lógica, mas tinha livros que irritavam o Edson Rosa, deixavam o Edson Rosa extremamente chateados. Mas como eu sou uma pessoa que faço o exercício de saber me perceber, eu falo, mas para aí, por que eu estou me irritando se a minha verdade é essa? Se a minha verdade já está calcada, já está solidificada, o porquê que essa verdade supostamente que está nesse livro me incomoda tanto? Será que a minha verdade, que é tão forte, realmente é uma verdade? Então, quando as pessoas discutem pela religião das outras, pelo modo de viver do outro, pelo inexpressismo do outro,
É sinônimo que aquela expressão que é proferida de uma forma natural pelo seu semelhante, encarnado ou desencarnado, é tão viva e natural em ti, que não faz, porque não se expressa, mas que convive com ela, porque nutre. Sim. É esse tipo de coisa que não é raro se ver entidades da Umbanda, do Espiritismo e de outras filorreligiões ou filociências que envolve essa coisa da alma, do espírito em si, que falam, mas falam para vários graus de consciência que, graças a Deus, até isso eu estou notando. Hoje a coisa está começando, muitos mentores a dizer: eu sou vocês. Eu sou vocês. Entendeu? Eu não sou mais. Então essa coisa no mundo inteiro está começando. Como eu gosto de estar sempre tentando ler livros, não só de escritores médios brasileiros, que são maravilhosos, mas de americanos, de russo, de outros em si, traduzido em espanhol. Aí vem a minha busca, eu me esforço. Se eu não entendo o que está escrito ali, eu leio de novo até entender e sentir. E eu vou vendo que tudo é uma coisa só. Que quem faz a maior batalha, a guerra, ou como diz os mentores que a gente trabalha, o Pai Benedito de Aruanda, a bagunça, a firula, é nós mesmos. Porque nós usamos a sabedoria, ou que nós achamos que é sabedoria, ou entendimento, para ou disputar ou se distinguir nessa disputa como alguém a mais, porque tem poder, e este poder vem com medo, para se manter assim tem medo. Sim. Ou com a culpa, como alguém a menos, como submisso. Culpa porque sabe no seu mais âmago que até poderia ir além, mas não vai além porque ele quer atenção, ele quer acalento, porque ele chora, porque ele grita. Aquele que tem poder lá em cima só berra, e aquele que é submisso lá embaixo só chora. Se compararmos os dois, aquele que berra tem medo, e aquele que chora tem culpa. De fato. Uma Então isso é colocação. uma coisa que é só sentindo, revisando-se. E eu tento, como digo, falar de uma forma não para se fazer com total credibilidade. As pessoas sintam por elas mesmas. E como eu disse dos livros, tudo que você ouvir de um terapeuta, de uma entidade, de uma outra pessoa, de uma outra religião, que não seja, obviamente, uma ofensa que a pessoa está proferindo com uma intenção de machucar, que a minha não é essa, e acredito que muitas outras pessoas também não façam isso com a intenção, como tanto também algumas que fazem. Mas se você ouvir uma conversa assim na parada do ônibus ou dentro do carro, e aquilo te lhe incomodar os seus conceitos, não é porque você não tem fé no que acredita, entende? Mas é porque a sua fé não é totalmente raciocinada e sentida. É só isso. Então ela não é nutrida como verdade. Ela só é expressada como modismo, como automatismo, como alguém que é comandado pelo sistema. Sim, mas dentro desse caso, né, principalmente na questão de fé, a minha fé e a minha verdade, ela se torna mutável pela questão do aprendizado que eu vou tendo no decorrer do meu caminhar dentro dela. Sim, Então, visando isso, pessoas se incomodam com palavras porque às vezes não sabem, como você falou, não se percebem e não a praticam assentindo, simplesmente como essa questão de modismo, ou talvez até por uma necessidade de preenchimento, por não se sentir. E levando esses dois fatores em conta, a necessidade de se auto-sentir e essa questão de tentar evitar seguir modismos e modificar-se para buscando cada vez mais uma verdade melhorada, por assim dizer, por questão de sim. ensinamentos, por questão de observações, de contemplar o todo como você. Gostei dessa colocação sua, vou tentar utilizar mais ela e aplicar mais ela. Esses fatos, esse somatório de coisas, às vezes causa o que eu chamo de revolta. Por quê? Porque a partir do momento que eu tomo a consciência disso, isso vai me incomodar de tal forma que eu posso me revoltar com a religião e pular para outra, como você já citou. Mas quando isso acontece, já não seria a mutabilidade da verdade querendo se desenvolver? Você não vê com esses olhos, achando dessa Sim. forma que de repente Se pode nós ser o levarmos começo de uma dentro de busca?
assim, se levarmos dentro de uma analogia como você está falando, a revolta, a revolta, ela vem do pânico de não se sentir protegido ou acolhido. Não Neste se- contexto. Nesse contexto, você diz que é no pânico de não se sentir protegido ou acolhido. A revolta. Não seria pelo fato de ser não ser dono da verdade que se proferia há tanto tempo também, Edson? Mas se você profere uma verdade, como você está falando, em si, é só uma questão de sentir e pensar assim, de uma forma leve e relaxada. Hum, A revolta vem do pânico de não se sentir protegido e acolhido. Mas para se sentir protegido e acolhido, você precisa se sentir como? Aceito. sim. Aí vamos de novo ao começo. A tua verdade tem que ser aceita. Sim. Então seria muito mais Você fácil eu pegar entendeu? uma. Sim, seria muito mais fácil eu pegar uma verdade que já é compartilhada por muitos de forma Sim. autômata e ao invés de expor a minha verdade, que não seria aceito por muitos e eu ficaria com essa Perfeito. E revolta. isso envolve o quê? Carência. E a Sim, carência vem através do quê? Do medo. E o medo traz o quê, seguidamente? A culpa. sim, Culpa por não se preencher por si mesmo. Culpa por se sentir sozinho. Quando eu falo culpa por se sentir sozinho, talvez algumas pessoas ouçam e dizem, poxa, o Edson está viajando, mas não. Eu estou falando para a inteligência emocional. Culpa de se sentir sozinho é racional. Agora, esse senso que não faz bem de se sentir sozinho vem do emocional, porque as outras inteligências em você, ou o teu sensorial, se falarmos em termos psicomediúnicos, nota que você sempre pode mais. O ser humano é uma caixinha de possibilidades incríveis. Não existe ser humano vazio de maravilhas. Existem seres humanos cheios, mas trancados, porque todas as maravilhas de fora o sufocam a maravilha mais pura que está dentro de si mesmo. Então ele fica o quê? Maravilhado. E todo ser que fica maravilhado para. Agora, o ser que se é maravilhoso por si mesmo, se fazer um jogo de palavras, mas se as pessoas sentirem em si, ele não para. Ele apenas é um eflúvio que tudo passa. Nós não estamos falando aqui para o ser humano ser um ser perfeito, que não brigue, que não chore, que não sofra. aliás, isso é impossível na realidade que Entende? Isso é vivemos. impossível. Eu falo as coisas com os pés muito firmes no chão. Eu sofro, eu choro. O Edson, terapeuta, sofre sim. Se aborrece sim. Eu não sou hipócrita com as pessoas. Eu não me fantasio para as pessoas. Mas eu busco o meu caminho próprio, ao ponto de dizer, é meu caminho. Mesmo eu, como terapeuta, como sensitivo, eu coloco isso bem claro para as pessoas. E me policio muito para não botar o meu achismo na vida alheia. Por quê? Porque eu já me preencho comigo mesmo. Se eu parar de raciocinar, não de uma forma totalmente satisfatória, mas de uma forma, no mínimo, que já me traz paz. As contas a pagar, as pessoas contras a minha verdade, os deslizes, talvez, do meu ego, e os meus apegos de grau de consciência solidificados em alguns conceitos, não são mais do que a minha essência que está em paz. A sociedade não me prejudica, eu faço parte dela. Os mecanismos da sociedade não me corrompem. Eu faço parte disso. O sistema não me turba, não me conturba, não me adultera. Porque eu me domino por mim mesmo. Mas eu utilizo tudo isso, não prejudicando os meus semelhantes, mas para mim sobreviver, eu estou na terceira dimensão. Sim. Eu uso o que é corrompido como um carvão, que eu pego e atraio para o meu peito, perdão, esse mecanismo da sociedade, e torno um diamante. Eu não vou devolver este carvão para as pessoas, para elas se sujarem todas. E nem eu vou me sujar com ele. Eu pego a hipocrisia do sistema e pelo que eu sou por caráter, por ética, por entender que a parede é branca ou é preta, pela distinção que tanto a sociedade tem, e vou distinguindo em mim o que vale a pena ou não. Eu manter como nutrir como verdade, por lógica, por sinceridade a vida,
eu transferir para as pessoas expondo essa verdade. Não a manchá-las, mas para mostrar um brilho transparente, que se elas ver, elas não vão ver que foi feito pelo Edson. Elas vão ver apenas que elas vão sentir por si mesmas, a verdade delas. A verdade mais verdadeira que alguém pode passar para o outro de uma forma a transmitir é o instigar, que não te obriga a nada, mas te coloca você num ponto único. Autoobservação, autoanálise, pura convicção, por si mesmo. Fazer despertar um desejo de uma busca de algo que não se conhece ainda, por assim dizer. Fazer despertar o elixir que vai te revigorar a sua vida, nessa busca por ti mesmo. Sim. E esse elixir, meu irmão, é a autossatisfação de estar aqui. É se satisfazer pelo que está no momento. Mesmo que seja um estar, que pode mudar com o tempo pelo grau de consciência. Mesmo que seja um ser, pelas propriedades da mente e pelas afeições do ego. Mas o que vem da alma, que é uma propriedade do espírito também, que está carnado, no caso, nós aqui da terceira dimensão, ele vai te dar uma solidez. A casa não vai ser feita em cima das areias, como diz Jesus. A casa, o templo, vai ser solidificado nas pedras, nas rochas firmes, da tua autoadoração da tua própria vida. E você vai seguir apenas um mestre, a tua paz de espírito. E a tua paz de espírito, é impossível alguém ter paz de espírito fazendo mal para uma formiga. A pessoa que contempla a sua paz de espírito, ela não precisa ser budista, nem religiosa, nem cristã. Mas ela vai ser um eflúvio de Deus, que é muito mais do que Buda, muito mais do que Jesus. Eu estou falando no sentido correlação e comparação dentro da filosofia religiosa, de algumas religiões. Muito mais no sentido de luz e esplendor. Porque até mesmo Buda e Cristo foram eflúvio desse mesmo Deus, macrocosmo, o todo. Olha a sublimidade que nós seres humanos somos. E isso não vai isentar nós de chorar de vez em quando de incomodação ou de dor. Mas, é como diz um amigo espiritual nas conversas que eu tenho com ele, que é o seu Cryptorus, a vida é o grande palco, mas o artista principal é você. E que assim seja. Não seja coadjuvante, não. Nossa, as aulas do Cryptos são terríveis. Eu tive que escutar pelo menos umas 4, 5 vezes para ter um entendimento que eu, na minha opinião, foi um pouco mais completo, mas mesmo assim ainda deficiente, por assim dizer. As aulas dele são muito boas. Eu sou suspeito de falar, viu? Se é que eu posso chamar de aula, se que na verdade é uma difusão de conhecimento. Sim, bem universalizado. Muito universalizado. O Edson, essa tua forma de encarar o mundo e se autoconhecer, você já deu pra gente um pouco de como você vive aqui. Mas aí conta pra gente. Eu vivo no mundo, mas eu sou um cidadão cósmico. Exatamente. Isso me dá esse senso. Você pode então falar. Eu estou aqui, mas aqui é só uma passagem. E isso é isento da minha crença na espiritualidade. Mas é totalmente coligado da minha fé, na minha paz de espírito, minha e das pessoas, como elas quiserem ser. E se mostrar no momento. Sim. E você, no começo, você falou uma coisa que eu estava pensando em deixar para o final, que seria a questão do... Mas a conversa tá ótima. Você não sabe para mim como está sendo esclarecedor muita coisa. Mais uma vez eu te agradeço. Obrigado por essa oportunidade, Edson. Fica tranquilo, eu que agradeço aí. Fica tranquilo. Como se dá o Edson buscando experiências do desdobramento para aplicar aqui? E como é o Edson durante o desdobramento? Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Olha, quando eu tenho a oportunidade de dividir algumas experiências, eu acentuo uma coisa. É o Edson. Sim. Isso não envolve também só nível de consciência, apegos do ego do Edson, os apelos da mente do Edson. Ou o personalismo que eu tenho, né? O caráter, essa coisa toda, a índole. Mas envolve também outros atributos dos meus corpos sutis. Isso eu falo por todas as pessoas. Cada corpo sutil podem ser parecidos, mas perante
a nossa existência na terceira dimensão, a tua consciência no físico é um fragmento seu. Você não está apenas aqui. Eu sempre digo para os meus amigos, vocês querem incorporar o quê se você está incorporado na carne ainda? Eu estou incorporado como Edson, entende? Sim. A maior incorporação é essa. E olha só a lucidez maravilhosa que Deus dá, do todo dá para nós, de ter uma vivência. Isso é magnânimo, é uma coisa divina. Mas eu entendo que tem existências minhas, e eu não estou associando com mecânica quântica, por mais que se fale algumas coisas, em outros corpos meus. Algumas pessoas dizem que é apagada, outras pessoas dizem que lembra, apagado no sentido de não lembrar nada. Então, quando o Edson se desdobra, há uma delatação, se eu posso falar de uma forma mais humana, dos meus sentidos sensórios. E é muito interessante. Algumas coisas que eu acho verdade lá em mim, em propriedades de senso muito profundo meu, se transformam total realidade. Mesmo agora eu falando para as pessoas e para você, amigo, eu lembrando assim de algumas experiências minhas, engraçado, as experiências são reais. É uma lembrança que eu vivi. Mas o que eu senti no outro lado como real parece um sonho. Olha como a mente humana é um labirinto. Isso seria talvez porque o nosso cérebro humano não tem a capacidade de comportar. Perfeitamente. Eu já ia chegar nesse sentido. Isso não é porque o Edson é o Edson. Qualquer pessoa. Eu estou falando uma coisa que eu já procurei em livros, não se fala muito em livros porque talvez não vai vender, ou sei lá. E também não me distingue como o melhor médio. Tem pessoas que lembram de tudo, escrevem tudo, então não é uma questão de ser melhor. É uma questão de proposta da existência, de trabalho, se eu lá posso dizer assim, de me fazer útil como um eflúvio. Além dos fluidos cósmicos serem mais puros em algumas regiões do plano astral, a frequência da mente, por isso que eu chamei a mente de um labirinto, ela se refina mais. Ela não fica mais ordenativa. Em alguns graus de consciência, ego, que já estão se reafazendo. Isso eu estou falando de geral, não é só de mim, é geral, para todas as pessoas. Mais as pessoas do que de mim. Se isso acontece, mesmo você sendo um espírito carnado que está desdobrado, as propriedades da tua alma se delatam. Então, se delatam, não quer dizer que você está desdobrado e a tua alma, em sentido de espírito carnado, está lá, mas a tua alma, em sentido de arcabouço, do todo, lá está. Então, as propriedades envolvendo o auto-se conhecer e o conhecimento ficam muito mais amplas. Eu posso não lembrar que fui um médico alemão, mas eu sinto que sei tudo da medicina dentro de um contexto e posso proferir. Eu posso também não lembrar que fui um matemático, mas eu posso desmembrar cálculos com uma facilidade no outro lado, que aqui, mal 1 mais 1, sei quanto é que dá. Então isso é qualquer pessoa, é esse tipo de coisa que não envolve mediunidade. Isso envolve sensibilidade, porque não envolve as propriedades psíquicas dos teus mentores, mas envolve as propriedades psíquicas refinadas do que você nutre e do que você é, para que você se faça como está, como um ser que está na existência, sendo ou se fazendo ser algo, entende? Uhum. É nesse sentido. Então as experiências no outro lado, graças a Deus, são muito lúcidas. Graças a Deus, vamos pontuar, quando são boas e as paisagens são boas, bonitas de se ver. Coisa que, pela vibração do Edson, que está em crescimento, a gente é muito requerido a ir nos umbrais e nos abismos. Ou até em outras dimensões, assim, denominadas trevosas. Eu ia falar sobre isso, não deu nem lá tempo. que o Edson é mais. Eu sei o que você fala. É lá onde o Edson, vamos dizer, tem uma utilidade. Se faz mais útil. É uma ferramenta que pode operar, né, de uma forma mais utilizável, vamos dizer assim. Digamos que você. Eu ia falar sobre isso, não deu nem tempo. Digamos assim, que eu ia perguntar, eu ia comentar isso.
Uhum. Você, por já ter um determinado grau de esclarecimento, já conseguir se perceber, eu imagino que você seja um auxílio no trabalho, pois você, durante esse trabalho em regiões umbralinas, por assim dizer, e nesses outros campos trevosos, que eu vou perguntar para você o que é Quando depois. você se conscientiza pela tua acessibilidade, você se desdobra, você não é uma máquina, você é um operador. Sim, Um operador que opera como um amigo, como um parceiro, não sim, como um empregado ou como um servidor em si, que é um autônomo que não fala nada, que não faz nada, só fica com as mãos espalmadas dando energia, que é algo maravilhoso, e faço muito isso até hoje, desdobrado. Mas também você opera, tem o certo livre-arbítrio lá, sim. Tem literaturas que falam sobre isso. entendeu? E quanto a essa questão, você já realmente existem pessoas hoje que todos desdobram durante o sono e Hum. algumas pessoas têm essa colaboração com esses mentores, com esses amigos espirituais nesses trabalhos, nessas O regiões. desdobramento para ser consciente envolve ter uma sensibilidade equilibrada. Ressaltando que se autossensibilizar é uma coisa, ter uma sensibilidade refinada é outra. Tem pessoas que são pessoas que têm uma sensibilidade refinada, mas são pessoas que, infelizmente, eu vou usar uma referência bem humana. Hum, Posso? por favor. Ah, são do mal, fazem o mal, como né, algumas pessoas denominam. Particularmente eu não uso muito isso, mas para ficar mais claro, né, ou só fazem coisas erradas ou prejudicam as outras. Mas são sensíveis porque lê a vida das pessoas. E não são médios psicômetras, não. Elas são frias e calculistas, elas calculam os teus movimentos. Talvez até te conhece muito mais você do que elas mesmas, mas não deixa de ser uma Sensibilidade. sensibilidade. É óbvio, ela não está com uma bola de cristal, e mesmo se tivesse, o que lê a bola de cristal é teus fluidos animal que se coligam com os registros arcadiáticos, e pela tua sensibilidade você consegue fazer isso na sua tela mental, simplificando, Sim, entendeu? sim, Então, o que que ocorre? Quando você se sensibiliza e se autossensibiliza pela sensibilização do que você é e refina a sua sensibilidade, é como 1 mais 1 é 2. É óbvio que a tua amplitude do real aqui aumenta, assim como a tua amplitude de clareza, de consciência no plano espiritual também. É lógico. Isso não é uma lógica minha, isso tem em livros espíritas, espiritualistas, porque o teu padrão de frequência vibracional não aumenta de fora para dentro, aumenta de dentro para fora. e isso Então, muitas vezes. mesmo que você não é espírita, entendeu? Mas quer ter mais lucidez no plano espiritual, precisa se trabalhar a sensibilidade, precisa você distinguir o que é você e o que não é você. Porque o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas são altamente intelectuais, leem de tudo, que nem o Edson aí, cabeçudo, faz e acontece, mas vai lá pro outro lado, lá fica que nem, com todo o respeito, uma pessoa que tem que ser quase que empurrada. Olha, senta aqui, aí levanta o braço, abraça o braço. Eu estou falando porque eu já vi isso. Do plano espiritual desdobrado, eu fiquei olhando assim. Cheguei lá num cidadão que estava desdobrado, eu falei, ô meu irmão. Ele ficou, hã? Sabe, com os olhos meio fechados. Eu não vou citar um nome em si, porque o seu rádio também eu depois eu não sei, mas um cara que intelectualmente me bota no chinelo, no dito popular. Mas é uma pessoa que eu não sou mais do que ele, que é uma coisa muito interessante. Você se sentir por si mesmo não te categora uma pessoa superior a outra. É esse o bacana da sensibilidade. Você não tem como comparar. Você pode dizer, ele é mais sensível. Tá, mas ele é mais sensível, mas pode ser uma pessoa má. Agora, se autossensibilizar consigo mesmo, não tem como comparar título de poder. Porque eu sou mais luminoso, porque eu sou menos luminoso. Não. Você só está em paz. Ou não. Entendeu? Sim, Esse que é o bacana de trabalhar a sensibilidade das pessoas para elas por si mesmas sensibilizar. Então elas vão começando, muitas vezes coligando com mais um tópico que envolve mediunidade. A sua mediunidade é maravilhosa, a sua sintonia até pode ser boa com seus mentores, mas você quer ter clarividência. Você não tem porque você não é médium? Não. Você não tem porque a forma do teu psiquismo na realidade que tu vive, ela está um pouco desarmônica. Aí já diz, teu psiquismo, não é dos teus mentores. Eles não sim. vão arrumar a casa por você.
Aí é que está a necessidade de se arrumar a casa, né? Arrumar a casa. Então, você arrumando a casa pela sua sensibilidade, você vai ver que você começa a enxergar não só os seus mentores, mas começa a ter experiências mediúnicas, porque uma coisa leva a outra. Você tira a mediunidade de uma pessoa que se autossensibiliza por si mesma e seja sensível, refinado. Cara, ela faz coisas incríveis. Agora, se você tirar a sensibilidade e a autossensibilização de um médium, é como se o mentor incorporasse numa pedra. Nossa. É lógico. É difícil imaginar, Em ver como qualquer essa médium, associação ela é verdadeira. em qualquer médium, você tira a autossensibilização, auto, consigo mesmo, e a sensibilidade refinada. O que vai sobrar? Uma máquina. Aí as pessoas vão dizer: ah, mas é um médium que vai ficar inconsciente. Mesmo inconsciente, para quem disser, com todo respeito, por favor, não estou aqui como sabe tudo, que se tirar a sensibilidade, a autossensibilização do consciente, ele pode trabalhar muito bem, está errado. Porque mesmo inconsciente, nós temos mecanismos que falam de supraconsciente, supraconsciente e inconsciente, que são usados ali. E a pessoa, quanto mais inconsciente mais é usado em alguns casos, ou o animismo, que o animismo vem da alma, que é o animismo sadio, que também tem o animismo vicioso, que são os bloqueios de egos e de níveis de consciência de outras vidas, que a apometria chama de subpersonalidades. Entende, amigo? Uhum. Então, isso é um contexto que ainda as pessoas meio que se titubeiam, perdão, meio que ficam receosas de estudar e de falar. Porque para começar a falar disso, vão ter que começar os médios a dizer: olha, com o caboclo eu enxergo e escuto. E isso, infelizmente ainda, alguns médios, graças a Deus, hoje estão falando isso, e até eu me sinto mal em dizer tem que ter coragem para falar. Não é uma coisa que nem precisava de coragem para falar, porque é uma coisa natural. A mediunidade mais refinada que existe, isso está nos livros dos médios, isso está nos livros sérios espíritas e espiritualistas, é o médium consciente. Quanto mais consciente for o médium, mas aí que tá, olha como funciona. Para ser boa, não melhor de superior o Deus na Terra, mas para ser algo como eflúvio bom, esse médium consciente precisa se autoconscientizar de quem ele é, um eflúvio. E se autossensibilizar do porquê ele está aqui. E se sensibilizar com o seu trabalho de caridade e amor ao próximo, para ser o mesmo eflúvio. É óbvio que qualquer mentor de luz vai medianizar esse homem, essa mulher, em outras modalidades que não seja a incorporação. Mas uma coisa muito mais refinada que é incorporar mentor com uma pessoa pelas propriedades da alma, refinadas pela inspiração. Inspiração. Olha que divindade que o ser humano é. Mas isso não é comentado, porque as pessoas incrustaram dentro de si que quanto mais incorpora inconsciente é mais forte, que se psicografar é mais belo, e essa coisa toda. Que eu não estou ironizando, mas os tempos estão aí. Vários mentores falam há décadas a mesma coisa. Verdade. Há décadas. Há décadas e décadas. Isso não é segredo, está nos livros de Chico Xavier. Então, se você tirar esse refinamento de se sentir por si mesmo, não é se ter melhor do que os outros. É se ter apenas como eflúvio. E se ter. Dominador da sua existência. Deus da sua própria permanência nessa terra. Tendo seu templo, corpo físico. De adoração, templo físico. E de contemplação, todos os seus semelhantes. As pessoas, infelizmente, perante os graus de consciências, alguns vão matar, vão roubar, vão estrupar, vão fazer, vão acontecer coisas ruins. Nós não vamos dizer dane-se para isso. Mas perante o sistema, a sociedade, nós vamos usar o que tem. Ah, é corrompido e errado? É corrompido e errado quando você deixa se levar pelo que está. Agora, se você é o que é autêntico, você pode pegar um barro diforme, mesmo você não sendo artista. No mínimo, você vai fazer uma tigela para qualquer um matar a sede. Você entendeu, meu amigo? É esse tipo de conceito que traz a paz. Porque é interessante, você quer ter a paz aonde todo mundo está em paz. Então a paz deixa de ter utilidade. É verdade. Se nós estamos em crescimento, nós estamos dentro de um caos, não para se autoconfirmar num Deus externo, mas para se afirmar num Deus que está interno na gente.
Sim. nessa nossa paz. E quando todo mundo alcançar a sua paz de espírito, o mundo vira o que tem que ser pela frente: paz e luz. É aquela questão, né? Falando de uma forma bem clara e simplória, Sim, você não, você pede paz, você deseja a paz, Deus não vai lhe dar a paz, Deus vai lhe dar a condição de que você torne-se a paz e sim. irradie Ou ela se naquele local. reconheça nela. O processo do ser humano, o problema de nós seres humanos é não se conhecer na sua própria paz. Querer se identificar, querer se comparar na paz que paira no externo, que também ajuda a distinguir o que é certo e errado, o que é bom e o que é bem. Mas a paz interna, ela é acima de tudo disso, porque ela é perfeito. É perfeição pura, é tua. E isso não é ser egoísta. Isso é ser autêntico e prático na vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode perguntar, meu irmão. Se puder Edson, ajudar ainda. sim, vai poder ajudar muito ainda, Edson. Ele dá risada. É, Edson, nós já estamos chegando perto do final. Eu vou pedir para você as suas considerações finais, por favor. Referente a esse trabalho, muito obrigado por você estar Eu que auxiliando, agradeço a oportunidade. dividindo mais conhecimentos com a gente, botando mais formas com o teu trabalho que você faz no seu site também, para que as pessoas que escutam a rádio possam estar lá buscando e de repente sendo auxiliadas também. Sim, eu não sei se você pode colocar o site Na em rádio? si, Posso, né, na sim, sua rádio, ou sem botar problema pelo algum. menos os amigos do Zé. É uma comunidade que a gente fez no Facebook. É muito simples, é universalista. Também seria bacana. O site em si, eu não estou desfazendo do meu trabalho, mas é um princípio que eu tenho. Da mesma forma, perante o meu eu verdadeiro do momento, porque a gente evolui, não quer dizer que amanhã o que eu fui hoje vai ser falso, mas o amanhã que eu for vai ver o que eu fui hoje, olhando para trás, como algo que se fez necessário. Eu não vou esquentar a cabeça com isso. Verdade. Já é um exercício, viu? Sim, evolução. Evolução, como a maioria das pessoas a gente concebe. Então, da mesma forma que eu me coloco com meus defeitos ou não, mas de uma forma pura para as pessoas, eu deixo que o universo conspire, porque eu sei que a mão direita é minha e eu sou de Deus, como todas as pessoas é de Deus. E a mão esquerda é do todo. O todo há de saber muito bem o que eu preciso. Então deixa a coisa fluir. Eu acredito na fluidez das coisas. Sim. Obrigado. E as considerações, eu vou falar uma palavra muito legal assim que eu aprendi com a vida até hoje. Gratidão. Eu tenho muita gratidão pelo que eu estou agora, pelo que eu sou. Tenho gratidão pelo que eu já fui, tenho gratidão pelo que eu posso ser. E todo o mecanismo, até a sociedade, até o sistema, sendo ruim ou sendo bom, tem parte de tudo isso. Porque eu faço parte disso. Desse palco que hoje está sendo usado perante a minha existência para me entender como vida nessa permanência como Edson Rosa. Isso não é palavras bonitas porque eu sinto isso como verdade em mim. Isso, no meu caso, me traz um pouquinho mais de paz de espírito. Me incomodo, choro, sofro, mas acima de tudo isso, eu tenho mais paz do que dor. Eu tenho muito menos culpa, tenho muito menos medo. Porque a culpa e o medo não é nada perante a pessoa que tem paz de espírito. Todos que têm paz de espírito têm algo tão forte como a fé, a esperança. Muito obrigado, meu amigo. Graças a Deus. Meus queridos ouvintes, esse foi o primeiro programa A Alma Clama. Vai ser um programa que vai ser passado, como vocês viram, bastante ensinamento. Eu espero que vocês tentem tirar, como eu falo sempre, tirem o melhor para si. Aproveitem mais essa oportunidade, mais esse canal onde a espiritualidade vem se mostrar de várias formas, inclusive através do conhecimento. Eu desejo a todos que fiquem com Deus, muito axé e muita paz. Até a próxima.